irmão, minha irmã, chegamos ao terceiro domingo do Advento deste ano de 2021. É este domingo 12 de dezembro. E a palavra do Evangelho deste domingo é de Lucas, capítulo 3, versículos 10 até 18. Vamos à leitura deste Evangelho, para depois, leitura, interpretação, para então sim, dirigir nosso olhar orante ao Senhor, partindo da nossa interioridade. Naquele tempo, as multidões interrogavam João Batista. Perguntavam-lhe: o que devemos fazer? Respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? Ele disse: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntavam: e nós, o que precisamos fazer? Disse-lhes: a ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estivesse na expectativa, e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A pá está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações continuava a anunciar ao povo a boa nova. É esta a palavra do Evangelho deste terceiro domingo do Advento. Vamos observar, é João Batista. Continuava a anunciar a boa nova, é assim que se conclui o nosso texto. Anuncia João Batista que os tempos do Messias estavam prestes a se irromper. Pois bem, procuravam-no. Era grande a expectativa em torno ao Messias. Havia já muito tempo que nenhum profeta se apresentava e também difundia-se a mentalidade de que quando um profeta se apresentar, ou Elias se reapresentar, assim se pensava também, então a iminência dos dias messiânicos irromperia em dias breves. Foram até João, e muitos então, as multidões aqui relata, as multidões interrogavam: o que devemos fazer? 3 grupos.
As multidões, os publicanos, os soldados. Como podemos nos preparar para a chegada do Messias e acolhê-lo? Pois bem, observemos o primeiro grupo, as multidões. O que devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, reparta-as com quem não tem. E quem tem o que comer, faça o mesmo. João não aconselha, não dá nenhuma resposta em termos de culto, de liturgia. Não propõe nenhuma mensagem de tipo ritualístico. Mas a túnica é sinal de dignidade. Então, atenção com quem não tem dignidade. Partilhe com ele os caminhos possíveis para a dignidade, para a identidade pessoal, para vestir o corpo e o alimento. Esses tempos tão difíceis. Há muita gente com fome. A melhor maneira, João respondia, do povo se preparar para receber o Messias, esperado com tantos anseios, é aproximar-se com solidariedade do irmão necessitado. Os publicanos também achegavam-se. Alguns publicanos e vieram para ser batizados. Batizar é mergulhar. Mergulhar na água, símbolo de purificação, símbolo exterior. O que devemos fazer, mestre? Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Estava a Palestina sob o domínio romano e sempre tinha os tributos que os povos conquistadores impunham aos conquistados. E a regra do Império Romano era, digamos hoje, terceirizar a linguagem de hoje. Há grupos especializados e se estabelecia um mínimo. Desta região queremos receber o valor X. O que conseguirem mais do que isso é de vocês. Os publicanos eram odiados por tudo isso. Traíam o povo. Eram considerados traidores do povo de Israel, porque cobravam em favor de um império pagão que profanava a terra santa do povo eleito e, ao mesmo tempo, o império exigia, quando arrecadavam o estabelecido, deveriam fazer umas expressões de manifestar, algumas expressões de culto à divindade imperial. Traidores no sentido religioso e no sentido histórico e sentido sociológico. Então, publicanos, o que devemos fazer? Não acumulem com a exploração dos outros. Sempre é em relação ao outro. O melhor modo apontado por João Batista como maneira solene, maneira digna de se preparar para acolher o Salvador que esperavam. Depois os soldados, a mesma coisa. A ninguém molesteis com extorsões, suborno. A palavra grega usada aqui não é molestar, é fazer tremer. E não denuncieis falsamente. Havia essas denúncias para, a troco de dinheiro, poder evitar qualquer tipo de sanção. Não é de hoje a problemática. E então, como o povo estivesse a cogitar que fosse ele o Messias, eis a resposta. Eu batizo com água, rito, exterioridade, símbolo de quem manifesta o desejo de se arrepender. Eu batizo com água, mas vem aquele mais forte que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias.
Não é a humildade de quem não pode nem desatar a correia das sandálias. Não, não é este o sentido. Quando alguém tinha algo a cobrar ou a receber, era credor, deveria tomar as sandálias da pessoa devedora. E enquanto não pagasse, deveria restituir. Era o sinal exterior, oficial, de que tinha direitos a receber. Vem alguém de quem eu não tenho nada a exigir, apenas tudo a colher. Batizará com Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo. Se batizar com água é um rito externo, o Espírito Santo é na interioridade que existe o batismo, a imersão, a purificação. Fogo. Fogo não está aqui a falar de juízo que condena. Quase sempre, quando vemos fogo na Bíblia, associamos com o inferno. Não. O fogo queimará tudo o que há de mal no mundo, na história e nas pessoas, mas não destruirá as pessoas. E a pá está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo no celeiro. Havia o hábito de, com a pá, pegar os grãos, as sementes e jogar para o ar. O vento levava a palha e caía o grão puro. Então, e vai queimar num fogo inextinguível a palha. Não é um sentido de punição. O fogo é inextinguível não para apontar o inferno que nunca cessa. A notícia é bem ao contrário, é muito boa notícia. Qual? Ele virá purificar a humanidade das suas próprias durezas e maldades e vai ficar com o seu grão, imagem positiva. E observemos um pouco mais. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa notícia. João não anuncia punições que trazem desgraças. Ele anuncia a alegria de tempos novos, mas recomendava, exigia até que houvesse disposições de conversão, porque os tempos da graça haviam chegado. Não é o tempo do juízo que condena, mas da graça que perdoa e redime. Era isso que João Batista estava a proclamar, e é isto que o Evangelho nos propõe para esse tempo de Natal: acolher aquele que vem para trazer notícias boas da parte de Deus. Passemos agora, querido irmão, querida irmã, à parte orante desta nossa reflexão. Como orar não é rezar. Rezar eu repito palavras, e mais palavras, às vezes até de maneira autômata. Mas nós não queremos apenas isso, nós queremos orar. Para isso é necessário que nos interiorizemos, que lancemos nossas atenções, nossa capacidade de intuição, de percepção, de reflexão para dentro de nós. Os olhos fechados ajudam muito. Respirar profundamente e lentamente uma primeira vez. E tentar sentir o ar
a percorrer nossas vias aéreas e inflar os pulmões. É preciso concentração para isso. Agora podemos pôr o ar para fora, lentamente. Ainda mantendo os olhos fechados, podemos sentir os nossos ouvidos. As orelhas, a parte externa, orelhas. Mas depois todo o tubo auditivo, o direito, o esquerdo. Tentemos sentir isso. Podemos sentir, se quisermos, os nossos olhos concentrados sem tocar neles. São uma maravilha, nem nos damos conta, mas são uma maravilha da criação. Todas as atenções precisam se voltar, temos que voltá-las para os olhos se quisermos senti-los. E agora demos um outro passo. Agora vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar em nós, como se fosse a força, a luz, digamos a inteligência de Deus a permear e impregnar a nossa inteligência e os nossos afetos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos ao novo passo. Agora vamos tentar reler, digamos assim, mediante imagens, criando as imagens que o texto lido e explicado nos inspira. Não fugindo de imagens não originadas no texto, mas aquelas que o texto mesmo propõe. João batizava e anunciava as boas notícias às margens do Rio Jordão. Podemos até imaginar uma região semidesértica, com alguma vegetação já escassa na região onde ele batizava. Pouca vegetação, muitos pedriscos. O solo é uma composição de pedras. Pedriscos, cascalho para a nossa linguagem. E João por lá e pessoas que vinham procurá-lo. O que devemos fazer? Podemos até imaginar um homem com vestes daquela época. Marcos informa que eram túnicas de couro de camelo, de veste de camelo. Tudo muito primitivo. Ele falando, podemos imaginá-lo a falar com grande vigor. Partilhe as túnicas, os alimentos, os publicanos, sem extorquir. Também os soldados, a mesma coisa. Eram pessoas sinceras que queriam se preparar para os dias do Messias. Podemos tentar até observar João a dizer: não sou eu. Não tenho nenhum direito diante dele. O que vier é gratuidade. Não sou digno de desatar a correia das sandálias. Eu batizo com água, ele vai batizar com o Espírito Santo. Isto é, podemos até imaginar João a dizer, com o Espírito de Deus, Espírito, vida,
vai infundir uma vida nova naqueles ouvintes que o procuraram com honestidade de coração. João oferece um rito, mas aquele que vem, uma nova vida, vai batizar com o Espírito Santo, com fogo. Não é para ter medo, nem imaginar castigos iminentes, mas que qualquer forma de mal no mundo e na história será vencida. Qualquer realidade que prejudica o homem e a humanidade e que distancia de Deus, essa realidade será superada e extirpada. Fogo, não como punição, mas como força que purifica tudo o que em nós desfigura a nossa própria humanidade e compromete as relações com Deus. Podemos até imaginar João a falar, os gestos mediante os quais se expressa, a passionalidade com que ele proclama a mensagem. Podemos até vislumbrar tudo isso. E agora dar um novo passo. Podemos até imaginar João Batista a repetir para nós hoje. Estamos nós lá naquele Jordão. 2 túnicas, muitas coisas que temos, que não partilhamos. O Batista talvez queira dizer isso, ao olhar para nós, porque nós também queremos nos preparar para os dias do Messias. Nós não queremos simplesmente preparar uma festa social. Nós queremos acolher o Messias que vai chegar, as notícias boas da parte de Deus. E aí, como? Eis que ele repete: ofereça algo do que tem para quem não tem. Vestes, alimentos, qualquer necessidade para alargar o espaço do Messias no coração de cada um que o espera. É preciso alargar o coração para o irmão que precisa. Conhece pessoas que precisam, que têm necessidade? Talvez João Batista nos pergunte isso. Se conhece, vá até eles. Tenha tempo para eles, ouça-os. Reserve sua capacidade de relacionar-se, de manifestar ternura mediante gestos concretos. Os publicanos acumulavam muito. Quase sempre eram pessoas muito bem situadas, com prestígio econômico, odiados por um lado, mas muito bem estabelecidos economicamente. O que João Batista dizia a eles e talvez diga a nós? Lançar um olhar na nossa interioridade para ver se não estamos a explorar pessoas. No trabalho, nas relações, no convívio. Ou então os soldados, digamos aqui, representantes da autoridade, se com nossa autoridade não oprimimos pessoas. Pessoas que amamos ou pessoas que nos custa amar. Talvez João Batista nos aconselhe e repita: além da atitude orante, um ato concreto. E agora, então, nós podemos fechar os nossos olhos e dizer, imaginando que o Senhor Jesus, o Messias, já está em nossa frente, como se apresentou em certo momento para João Batista e se fez por ele batizar. O que nós vamos oferecer, tirar de nós para partilhar com outro?
nós podemos dizer em forma de oração, como se o Senhor Jesus estivesse diante de nós. E a Ele vamos dizer, como gesto, maneira de nos preparar para os dias natalinos, o que vamos oferecer aos outros? Eles precisam e eu tenho mais do que necessito. Qual será a oferta? É uma partilha que transforma a nossa interioridade e qualifica a nossa sensibilidade para perceber os sinais do Messias chegado. É hora de eu falar a Ele. O que posso oferecer como sinal de que quero acolhê-lo?